se cobre tanto assim. Tudo bem se aquilo que sonhava não deu certo hoje. Olha aqui pra mim, não é o fim. Não se maltrate assim. O curso da sua vida está em minhas mãos. Confia em mim, confia em mim. Vem se esvaziar desse medo que te envolve. Vem descansar nos meus braços de amor. Minha alma pulsa a tua vida, filho, não desista. A paz do Senhor. Então, a pastora me deu um desafio muito grande, né? Falar sobre a profecia de Daniel, no capítulo 12. Claro que eu procurei a semana toda estudar, e aí eu procurei ver todo o livro de Daniel, né? É importante contextualizar, né? Então, o capítulo 9 de Daniel é um capítulo extremamente importante, todo o livro, né, do Daniel, mas em relação a estar tratando, né, do fim dos tempos. E o capítulo 11 de Daniel, ele começa com o anjo falando com ele, e o capítulo 12 é uma sequência. A gente já falei isso para vocês em algum tempo, mas é isso. Coloca-se capítulos para facilitar, né, para nós leitores. Então, por isso que foi feito assim. Mas é entendido que o capítulo 11 e o capítulo 12 é uma sequência, tá? Bem, vamos lá. Estava desligado. Vamos falar um pouquinho de Daniel. Quem foi Daniel, né? Ele foi adolescente para a Babilônia com cerca de aproximadamente 14 anos, né? Ele era um jovem que tinha conhecimento, cultura, né? Como um príncipe mesmo. Os três que vieram tinham acesso à leitura e conhecia o Evangelho de Cristo. Ele foi feito eunuco, gente. Por isso, ele nunca se casou. Resolveu no seu coração não se contaminar, né? Enfrentou lutas tremendas, mas foi fiel a Deus na adversidade. Quem tiver a curiosidade de ler todo o livro de Daniel, vai ver as dificuldades pelas quais ele passou, mas em nenhum momento, né, apostatou da fé. Essa palavra apostatar, ela vai aparecer várias vezes hoje aqui. Viu, gente? Os anos se passaram, a Babilônia caiu, ele permaneceu fiel a Deus. Daniel está agora com cerca de 86 anos, à margem do rio Tigre, quando um anjo veio falar com ele. Agora a gente começa aqui. Então, como eu disse, o capítulo 12 de Daniel, ele é, na verdade, uma sequência do capítulo 11, tá? E o capítulo 11 termina com a narração do anticristo. Os eventos descritos no capítulo 2 são para nós como sinais, olha lá, que nos norteiam, ou que irão nos nortear neste tempo do fim. Fatos marcantes do tempo do fim. O tempo do fim seria marcado pelo engano religioso. Vamos pensar, eu vou estar lendo aqui, e eu gostaria que os irmãos pensassem sobre a sua rotina, né, a sua vida.
Pensa no seu trabalho, pensa nos seus vizinhos, pensa nos irmãos da igreja, olha para a nossa igreja, tá? Vai pensando aí. Bem, então seria pelo engano religioso, pela proliferação da heresia, pela explosão de falsos profetas e pelo um falso evangelho. Temos visto isso? Temos sim. O Senhor Jesus Cristo, ele alertou a igreja que no final dos tempos haveria. Então, o que vai haver no final dos tempos? Guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra nação. E olha só, haveria grandes terremotos, fome, pestilência, e os homens ficariam apavorados. Né? Nós tivemos aí uma pandemia que como que eu posso dizer, nos surpreendeu, né? A gente nunca imaginou, por conta da nossa tecnologia, da ciência, das vacinas e tudo mais, chegaríamos aonde chegamos. Eu não vou entrar aqui nos meandros de como esse vírus chegou até nós, né? Mas fato é que muita gente morreu, houve uma grande tristeza, né, no mundo todo. Mas isso é só um preâmbulo, gente. Eu posso dizer para vocês, pelo registro da palavra de Deus, o que vai acontecer na tribulação não tem como sequer pensar em comparar. Esse sim, você poderia chamar de vírusinhos, comparando com o que vem aí na tribulação. Tá? Bom, Mateus 24, ele traz essas questões aqui, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. A igreja, ela deverá enfrentar o período, aqui ó, de apostasia. Esse tempo aqui, gente, na minha opinião, é o pior. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas, eu aprendi muito nova, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que o crente, fora da igreja, ele se esfria. E aí colocava o exemplo da brasa. Sempre falava que se estivéssemos fora, a gente iria esfriar. Eu aprendi, entendi e sempre me preocupei com essa questão. E pessoas muito próximas de mim, eu tentei alertar. Não, olha, não faz isso, cuidado. Não, eu leio a Bíblia. Não, eu oro em casa. Não, imagina, eu amo a Deus. Mas eu não quero ir na igreja. Não acho necessária na igreja. Eu não gosto de determinados irmãos que estão na igreja. Eu não gosto da liturgia, sei lá. Mas então, acomodando-se em casa, ficava. E o que aconteceu? Eu digo com tristeza, irmãos. Todas essas pessoas que eu conheci e que fizeram isso, hoje estão longe do Senhor. E apesar de não usar a palavra apostasia, eles apostataram da fé sim. Porque começaram a crer em outras questões. Mesmo que ele diga, não, mas eu continuo crendo em Deus. Você não crê em Deus, porque quem crê em Deus o ama, o teme, o obedece. Né? Então, é um espírito de engano que toma conta dessas pessoas. Por isso eu digo, irmãos, em nome do Senhor Jesus, por nada abra mão de estar na casa do Senhor. Bom, aqui, os homens deixam de acreditar na palavra de Deus. Apostasia é exatamente isso. Deixam de acreditar na palavra de Deus. Estará havendo também uma explosão de misticismo religioso e o sincretismo religioso. Né? Misticismo, os irmãos sabem, mas eu quero falar um pouquinho sobre o sincretismo religioso. Como é perigoso, irmãos. Nós vimos, durante a pandemia, muitas lives, né? Várias, enfim, algumas igrejas que se juntaram, né? No entendimento de que estava tudo bem, que era preciso se juntar para se pregar
o Evangelho. Então, nós vimos situações em que nos trouxe muita tristeza, sabe? Onde já se viu o candomblé e uma igreja, sei lá, batista mesmo. É possível? Mas foi possível. A gente viu isso. Aí se junta a Igreja Católica, a Batista, o Candomblé, a Assembleia de Deus, o Espiritismo, todos se juntando numa fala de que a gente deve respeitar a todas as religiões, né? E que todas as religiões levam a Deus. Não é isso que nós entendemos, gente. Irmãos, são ensinos diferentes. São concepções, entendimento diferente da palavra de Deus, né? Existem heresias em algumas dessas que eu te falei. Então, como que eu posso me juntar? Eu posso amar o pecador. Eu devo amar o pecador. Mas eu não posso amar o pecado e o engano em que ele se encontra. O meu papel é abrir os olhos dele, é alertá-lo para a verdade única que se encontra onde? Na palavra de Deus, né? Eu não tenho um outro livro, eu tenho a Bíblia. E nenhum outro livro para completar, né? Ou para ajudar, ou para... Não é assim que funciona. Então, o sincretismo, eu vou ser um crente bonzinho, eu vou aceitar todas as religiões, porque é isso que precisa ser feito. Nós estamos num tempo em que as pessoas, elas são muito ignorantes, onde o crente é soberbo. Isso é pensamento de engano, tá? Isso é uma grande mentira, querendo corromper teu coração. Então, fique atento a isso, tá? Cuidado. Muitos não irão por conta disso aqui. E muitos serão enganados aqui, ó. Tá? Ser crente não é oba-oba. Bom, e agora a gente vai ler Daniel 12. Eu vou pedir para o irmão colocar e nós vamos ler. Vou ficar aqui, que eu acho que é mais fácil para ler junto com os irmãos, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão com as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, pois correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que o tempo haverá até ao fim das maravilhas. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão, serão cumpridas. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será
o fim destas coisas. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Como eu disse no início, eu estudei, me debrucei muito sobre essa profecia, fazendo relações com outros textos, e vou estar compartilhando com os irmãos aquilo que eu pude estar revendo aí na palavra de Deus. Bom, logo no início do capítulo 12, há a descrição da grande tribulação. Neste tempo se levantará Miguel, olha, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia como nunca houve. Essa expressão nesse tempo, ela está em conexão, né, com os versículos 36 e 45, lá de Daniel capítulo 11, que registra a vinda do anticristo. Este anticristo se oporá a Deus e proferirá palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13, de 5 a 9. Vamos ver, irmãos? Apocalipse 13, de 5 a 9. Teve alguns que eu já coloquei direto no slide, para a gente não perder tempo. Mas outros é importante que a gente veja. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, esse é o anticristo que vai estar aí, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nações. Vamos ler só até isso aqui. E adoraram-no todos os que habitaram sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos. Olha lá, gente. Aqui já tem uma pista, tá? Ó, cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem que adorou? Aqueles que o nome não estavam escrito no livro. Bom, ele será adorado em todo o mundo. Ele irá matar os santos. Será uma perseguição terrível, gente. Os dias mais sombrios da história da igreja estão por vir. Vai ser realmente um tempo desolador. É difícil dizer para os irmãos o caos que estará o mundo, né? Por conta das guerras, literalmente, por conta de vírus mortais, por conta de terremotos, por conta de guerras sangrentas, por conta de uma situação que vai ser muito complicada, quando você não poderá comprar nada se você não tiver o número específico que a gente chama o número da besta. E isso, gente, já está aí, já está acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas há um chip que está sendo, inclusive já testado já, para que a pessoa ela tenha esse chip plantado na pele dela e aí ela possa comprar o alimento. Ela vai precisar.
Outra coisa que a gente lembra do que vai estar acontecendo, que a gente já começa a ver que está sendo construída, uma moeda única. O Bitcoin, quando eu vi logo no início, eu fiquei bem impactada. Mas o Bitcoin é um exemplo de uma moeda. A ideia é que todos tenham uma mesma moeda. Então, são sinais que nos mostram que estamos a caminho desse tempo terrível de dissolução que será a tribulação. Quando que ela vai acontecer? Ela vai acontecer com esse anticristo que a gente acabou de ler, quando ele assinar um pacto. Né? As igrejas vão estar envolvidas com esse pacto. A política e a igreja vai assinar o pacto e vai ter um tempo aí, os 3 anos, onde tudo passará bem. Serão 7 anos, tá, de tribulação. Os 3 primeiros anos serão anos considerados de calmaria, porque vai ter o pacto, parece que tudo vai estar bem. Mas depois desses 3 anos e meio, aí ele vai romper o pacto e ele vai sim, gente, vir para matar. E muitos morrerão. Bom, haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Tá? É isso que eu estou falando para os irmãos. Morte, eu vou dizer para vocês aqui, há uma hipótese, né, que o anticristo possa vir dos muçulmanos. E se tem um grupo religioso que é muito agressivo, é eles. Muito. Né? Vocês sabem que pessoas que não obedecem à lei deles, né? Se for, inclusive, encontrado como cristão, se algum deles proferirem a fé cristã, eles são mortos de que maneira? Decapitados. Tá? Então, isso é algo que a Bíblia nos mostra que haverá nesse período de tribulação. Bom, continuando um pouquinho. Daniel, ele fala de uma descrição da salvação pela graça. E aqui é lindo, gente. Será salvo todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Olha, Lucas 10, 20 diz: alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Contudo, encontramos um alerta, que a gente até já leu no versículo atrás aqui. Aquele que não for achado escrito no livro da vida, foi lançado, é o que está escrito aqui, tá? Em Apocalipse 20, 15. O que não foi encontrado no livro da vida será lançado aonde? No lago de fogo. Bom, no dia do juízo, este livro será aberto. No verso 2, temos a questão da ressurreição. Aqui, eu vou estar trazendo para vocês 2 coisas que vão acontecer junto, né? Que é o do arrebatamento. Então, vamos lá. O verso 2, temos a questão da ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Daniel está falando de uma ressurreição, o quê? Corpórea, tá? Onde o corpo volta ao pó de onde veio, mas o espírito volta para Deus. Aqui é importante. Tem algumas crenças que dizem do sono da alma, né? E não é dessa maneira que a Bíblia coloca. E aí traz alguns exemplos para a gente. Olha lá. Quando Jesus estava prestes a morrer na cruz, o que ele disse? Em tua mão entrego o meu espírito. Mas temos mais uma pessoa que deixou registrado que a alma vai estar com Cristo. Olha lá. Estevão, ele estava sendo apedrejado e ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu
Espírito. Eu vejo o céu, e aí o que ele disse? Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé. Se assim é, gente, a gente precisa pensar, se aquele que o nome está escrito no livro da vida, né? Esse que reconheceu Jesus Cristo como Salvador, foi fiel até a morte, e esse morre fisicamente falando, e o Espírito vai estar com Deus. O contrário, vocês viram, será lançado no fogo eterno. Bom, aqui a gente continua. João, capítulo 5, 28, eu li de 28 e 29, está assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Os mortos irão ressuscitar. Crentes, olha aqui, crentes e incrédulos, gente, salvos e perdidos, todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a ressurreição, para vergonha e desprezo eterno. Olha, ressuscitarão, desculpa, gente. E outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Aqui, cremos que haverá esse único momento aqui, né, da ressurreição. Quando Daniel fala de muitos, alguns autores que eu estava vendo, inclusive Lamartine Pozzella, não sei se a pastora já ouviu falar. Ele é um homem, gente, que estuda escatologia há muito tempo. Então, se vocês puderem anotar esse nome, Lamartine Pozzella. Este é um homem que vocês podem estar pesquisando no YouTube, né, e aprendendo com ele sobre escatologia. Tá? Eu estou falando isso porque existe muita heresia, viu? Sobre essa questão. Pessoas que inclusive trazem outros livros dizendo que também foram inspirados e que fazem concordância com a palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a internet está aí. Você pode, né, entrar e pesquisar o que você quiser. Mas, se tiver esse interesse, veja esse senhor. Esse é um pastor, um homem sério, um homem que faz a interpretação, a exegese baseada na palavra de Deus. Ele aprendeu o hebraico, tá? Além do grego. Então, é um homem que vai te ajudar bastante aí em aprender, porque é muita coisa. O milênio, por exemplo, né? Vamos com ele. Bem, cremos então que haverá... Tá. Ele se refere então a todos. Daniel está assim... aqui, gente. Os teólogos, eles falam que, na realidade, não são muitos, mas é que todos, não falei agora? Os que estão salvos e os não salvos, todos ressuscitarão. Eles acreditam que Daniel quis mensurar a questão de uma quantidade tão absurda, né, que ele expressou dessa maneira, muitos, tá? Mas a gente precisa entender como todos. A intenção foi essa aqui, ó. Ele não tinha como mensurar tudo aquilo que o Senhor estava falando. Tá bom? Bom, Daniel está mostrando duas verdades tremendas aqui. Primeira, a bem-aventurança eterna. Os crentes vão preceder na ressurreição. Olha só que interessante. Os crentes, os que já morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Olha lá. Os que tiverem, e aí, os crentes vão preceder na ressurreição aos que tiverem vivo. E os vivos em Cristo serão transformados e arrebatados. É claro que os estudiosos falam que isso vai ser como num abrir e fechar de olhos, né? Todos serão
ressuscitados, né? E nós que estivermos vivos seremos arrebatados, tá? E há uma discussão também que fala, tem os pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Esse pastor que eu falei para os senhores agora, ele é pré-tribulacionista. E assim, eu creio, porque aprendi há muito tempo, né, que nós não iríamos passar pela tribulação, né? Mas, enfim, há uma discussão grande nesse sentido. Eu entendo que nós, concordo com esse pastor, de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia. Eu vou ler para vocês, eu até deixei aqui, não tinha colocado no PowerPoint. Você pode abrir aí, por favor? Você pode abrir e quem tiver com uma caneta, alguma coisa, grifa o que eu vou dizer para vocês. Então, é Apocalipse 3, versículo 10. Esse texto, ele nos dá um embasamento para a gente crer que não vamos passar pela tribulação. Olha lá, posso ler? Apocalipse 3, versículo 10. Como guardastes, olha lá, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Gente, está escrito aí, na tribulação ou da tribulação? O que está escrito aí? Está escrito na ou da? Da tribulação, gente. Tá? E mesmo no hebraico, da forma que está colocado aqui, né, esse artigo da, ele diz que você não irá passar pela tribulação. Você vê que uma palavrinha faz toda a diferença, né? Na você estaria, da ele está te livrando. Nós não passaremos pela tribulação, em nome de Jesus, misericórdia, que sejamos arrebatados. Agora, o irmão acabou até colocando, que bom. Dá para você ver perfeitamente, né? Aqui, dá, faz até um círculo aí, que dá. Então, continuando. Mas é claro, gente, já me perguntaram isso. Marli, como que você tem certeza da salvação? Vocês são muito convencidos, né? Como você tem certeza que você vai para o céu? Eu falo para ela, olha, eu amo o Senhor Jesus de todo o meu coração. Eu procuro fazer o melhor para o Evangelho de Cristo. Eu, com a presença do Espírito Santo em mim, cada vez que eu faço algo errado, o Espírito me incomoda, né? E eu peço perdão ao Senhor e deixo de fazer. Isso é importante lembrar, irmão, porque o apóstolo Paulo, ele diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Infelizmente, nós somos humanos, né? E somos dependentes, escravos dessa carne que muitas vezes nos coloca em situações difíceis. Mas, gente, quem tem o Espírito de Deus, há um limite. Não é possível, não há como se agradar no pecado. Tem coisas que não dá para o crente dizer, mas eu fui fraco e aí eu estou aqui. Misericórdia, Senhor. Vou dar um exemplo bem radical para os irmãos. A prostituição. Dá para o crente se prostituir? Não dá, gente. Não tem como. Ele não dá para se alegrar num ato como esse. Misericórdia, Senhor. Então, para ser arrebatado, só vai ser arrebatado aquele que de fato tem o Espírito Santo como morada em seu coração. Somente esse. Aqueles que estão na igreja se enganando, que não permitiram
né, que o Espírito Santo, de fato, o convença do seu pecado, esse não vai. Então, ele pode se vestir como crente, tanto o homem quanto a mulher. O que olhar ali fora vai dizer assim: nossa, mas aquela irmãzinha ali é poderosa. Olha o cabelo dela. Não sei. Quem sabe é Deus. E se ela tiver um coração contrito, é possível. Então, não é pelas nossas obras, não é pelos nossos atos. É pela misericórdia, pelo amor de Jesus Cristo. Quem se converteu sinceramente, eu digo para os irmãos, quem se converteu sinceramente não abandona o Evangelho, não apostata do Evangelho. Não tem como, percebe? Agora, tem muitas pessoas que se enganam? Tem, é o joio e o trigo. E é difícil saber, né? O que é o joio e o que é o trigo, eles são muito parecidos. Mas o que importa é que, em nome de Jesus, sejamos arrebatados. Que a graça do Senhor permaneça nos nossos corações. Amém, irmãos? Então, não vamos passar pelo arrebatamento em nome de Jesus. Arrebatamento não, gente, tribulação. Que vai falar com ele é o próprio Jesus Cristo. Isso. Tá? E Miguel, ele é entendido como um anjo, ou como Jesus Cristo, em alguns textos da Bíblia, até como em Apocalipse vai aparecer, né, como um guerreiro, né, que vem para nos defender, nos proteger, nos levar. Mas obrigado pela sua pergunta. Então, aí aqui, cadê? Os crentes que ficarem até a volta do Senhor serão então transformados, né? Estão nesse arrebatamento. Os que estão mortos vão ressuscitar, né? E a gente vai ter um corpo transformado. E assim seremos arrebatados. Está aqui em Coríntios 15, 51 e 52. Receberemos então corpos incorruptíveis, imortais, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Mas olha só, Daniel ele é enfático em nos mostrar que uns ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Repetindo aqui. Vemos que não há, aqui eu quis marcar por uma questão bem importante. Não há possibilidade de mudança de destino de uma pessoa depois da morte. Então, algumas pessoas acreditam que se fizer, enfim, se acender velas, se fizer novenas para que essa pessoa fique em paz, né, para que ela seja salva, não é isso que a Bíblia diz, tá? Não tem a possibilidade de mudança, de jeito nenhum. Tá? O destino dele está selado aqui. Por isso que enquanto estamos vivos, até a hora da nossa morte, há a possibilidade do seu arrependimento e da sua salvação. Mas se você morrer sem Cristo, não há o que possa ser feito. Está claro isso, gente? Do jeito que a pessoa morre, assim ela será, eternamente. O Apocalipse 22:11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, vai continuar assim. E quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém. Daniel, ele nos traz uma descrição das recompensas dos salvos, lá no versículo 3, que a gente leu. Os que forem salvos, pois, resplandecerão como firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça serão como estrelas, sempre e eternamente. Não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver. Veja esse aqui,
muitos que conduzirem a justiça serão como as estrelas, sempre, eternamente. Aqui, uma das pessoas que eu vejo muito contundente é a vida do pastor, viu, pastora? Porque esses serão como estrelas, sempre e eternamente. Essa semana, na terça-feira, houve o batismo, né? Infelizmente, eu não pude estar presente. Mas eu pude ver o seu testemunho. E, gente, a alegria estampada no rosto da pastora é algo surreal, né? Saber que está cumprindo o papel dela. Amém. Deus continue te abençoando, pastora. Aqui temos os dois grupos de pessoas, os sábios e os que há muito conduziram a justiça. Quem são essas pessoas? Daniel, no capítulo 11, 33 a 35, ele coloca: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. A quem está arriscando a vida para ensinar a palavra de Deus também. Daniel, ele está nos mostrando que no meio da perseguição, da tribulação, da angústia, de martírio, de prisões, de sangue, alguém estará se levantando para pregar. Aqui, vai pensar assim: mas peraí, Marli, você falou que a igreja será arrebatada. Sim. Então, não somos nós aqui, nesse momento, que estaremos fazendo isso. Quem vai ficar? Bom, quem vai ficar são as pessoas que não aceitaram, compreenderam de fato o Evangelho. São amigos do Evangelho? Quem conhece pessoas aqui que é amigo do Evangelho? Tem muitos amigos do Evangelho aí, gente. Nossa, vocês não têm noção. Então, essas pessoas que são amigos do Evangelho, elas vão ficar. E elas vão entender logo no início, né, que ficaram. Vocês podem ver, tem até alguns vídeos muito interessantes, né? O pastor lendo a Bíblia e a igreja, a Bíblia cai, né? O pastor não está mais ali e alguns membros da igreja procuram. Cadê? Ele ficou. Né? E ele vai estar, então, pregando o Evangelho. Então, durante a tribulação, durante esse martírio, gente, de prisões, de saques, de tormento absurdo, essas pessoas vão estar pregando o Evangelho. Haverá duas testemunhas também aqui nesse tempo que vai pregar o Evangelho, né? Não estou lembrando agora o número específico dos judeus, que até Testemunha de Jeová entende que é eles que este número que será salvo, mas a gente entende pelos estudos que serão os judeus que serão salvos, este número. Deus ama, né? Veio inclusive no início para os judeus. Bom, haverá então testemunhas do Evangelho, e eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão a sua vida. E aí, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, muito, muito nova. Eu devia ter, sei lá, talvez o máximo uns 10 anos de idade. E, enfim, veja como foi uma experiência tremenda para uma menina dessa idade. Então, eu estava como se fosse numa espécie de campo de futebol, né? Estava uniformizada. E havia muitas pessoas, né, nesse campo lá. E a gente tinha a figura, né, que seria o diabo ali, num determinado lugar, né, com a capa dele vermelha, toda aquela simbologia, né, da figura do diabo. E aí o que ele fazia? A gente passava por ele, né, e ele dizia: se eu aceitasse
aquilo que estava sendo oferecido, né, eu poderia sair pela porta seguinte. Mas se eu me recusasse a aceitar, eu teria que seguir em frente. Só que em frente, irmãos, tinha uma guilhotina. Aí tinha a guilhotina, uma pessoa do lado, com um capuz, ali. E eu via que muita gente, até chegar na minha vez, muita gente ouvia o que ele falava aqui, que até então não sabia o que era, e passavam pela outra porta e iam embora. Iam embora. Alguns iam ser guilhotinados. Quando chegou na minha vez, eu comecei a pensar assim, não, é só um sonho, eu vou acordar, não vou passar por isso, é só um sonho. Daí chega a minha vez, ele pergunta, eu estava com muito medo. E aí eu falo para ele que não, que eu não aceitava a proposta dele. Né? E então ele me encaminhou até o lugar da guilhotina. E, aleluia, glória a Deus, Senhor, eu fui. Eu não acordei, gente, antes de ser guilhotinada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, que se a gente amar a nossa vida mais do que a Deus, já é um sinal, né, de que não houve o quê? Conversão. Não houve um sincero encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aqui, muitos morrerão guilhotinados. Né? Acabei de falar para vocês de um povo muito violento. Tá? É uma coincidência? Não sei. Fica para os irmãos pensarem aí. E eles não amarão mais a sua vida, né? E eles darão a sua vida, dirão, eu não vou aceitar, né, o número da besta. Eu me arrependo, né, de não ter tomado essa decisão antes. Mas agora que eu conheço a verdade, não, podem me matar. Eu vou para o céu. E vão, viu, gente? Muitos serão salvos aqui. O maior investimento que podemos fazer, então, é o quê? É na salvação de vidas. Provérbios 11:35. O que ganha almas é sábio. Né? Então, este é o maior investimento que você pode fazer. Ganhar almas para Cristo. No verso 4, onde está escrito: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A gente tem visto isso, é notório. Né? O costume da Pérsia, gente, era este, tá? Que depois que um livro era escrito, que ele era concluído, ele era selado. Tá? Aqui, uma cópia desse livro era colocada à disposição para leitura. E olha que interessante, na pesquisa me diz que a própria cópia também era selada. Tá? Era uma forma de preservar a integridade textual. Ai, gente, deu nosso horário. Pastora, eu vou parar por aqui e a gente pode continuar domingo que vem? Então tá bom, irmãos. Então domingo que vem a gente vai estar junto aqui. Amém? Obrigado pela atenção. Um bom dia.